Olá, sejam bem-vindos ao canal da Astra Educa. Nesta aula vamos estudar um conteúdo importante de matemática para o concurso da Escola de Sargentos das Armas, que é o estudo dos polinômios. Um polinômio é uma expressão algébrica formada pela soma ou subtração de termos que envolvem números e variáveis elevadas a potências inteiras não negativas. Cada parte que compõe um polinômio é chamada de termo. Um termo é formado por um coeficiente numérico multiplicado por uma variável elevada a um determinado expoente. Por exemplo, em uma expressão como 3x² mais 2x menos 5, temos três termos que formam um polinômio. A função polinomial é uma função matemática definida por um polinômio. Isso significa que a variável independente aparece em forma de potências inteiras não negativas. Um exemplo simples é a função f de x igual a 2x² mais 3x menos 1. Nesse caso, cada valor atribuído a x produz um valor correspondente para a função. Outro conceito importante é o polinômio identicamente nulo. Um polinômio é considerado identicamente nulo quando todos os seus coeficientes são iguais a zero. Isso significa que o valor do polinômio será sempre zero, independentemente do valor atribuído à variável. Também precisamos entender o conceito de grau de um polinômio. O grau de um polinômio corresponde ao maior expoente da variável presente em seus termos, desde que o coeficiente desse termo seja diferente de zero. Por exemplo, em um polinômio como 4x³ menos 2x² mais 7, o maior expoente é 3, portanto o grau do polinômio é 3. Outro conceito importante é a identidade de polinômios. Dizemos que dois polinômios são idênticos quando possuem exatamente os mesmos termos, ou seja, os coeficientes de cada potência da variável são iguais. Quando dois polinômios são idênticos, eles produzem o mesmo resultado para qualquer valor da variável. Agora vamos falar sobre as raízes de um polinômio. Uma raiz de um polinômio é um valor da variável que torna o polinômio igual a zero. Em outras palavras, se substituirmos esse valor na expressão do polinômio, o resultado será zero. Determinar as raízes de um polinômio é uma etapa importante na resolução de equações polinomiais e na análise de funções. Também precisamos conhecer as operações com polinomios. Entre as principais operações estão a adição, a subtração e a multiplicação. Na adição e na subtração de polinomios devemos somar ou subtrair os coeficientes dos termos semelhantes, ou seja, aqueles que possuem a mesma potência da variável. Já na multiplicação devemos aplicar a propriedade distributiva, multiplicando cada termo de um polinômio por cada termo do outro. Por fim, temos o conceito de valor numérico de um polinômio. O valor numérico é obtido quando substituímos a variável por um número específico e realizamos os cálculos indicados na expressão. Por exemplo, se tivermos um polinômio como x² mais 2x e quisermos calcular o valor numérico para x igual a 3, devemos substituir o valor 3 no lugar da variável e realizar os cálculos. Nesse caso teremos 3² mais 2 vezes 3, resultando em 9 mais 6, que é igual a 15. O estudo dos polinomios é fundamental dentro da matemática, pois ele aparece em diversos temas como funções, equações algébricas e análise de gráficos. Além disso, esse conteúdo é frequentemente cobrado em provas de concursos militares como o da Escola de Sargentos das Armas. Vamos começar pela divisão de polinomios. A ideia é a mesma da divisão de números inteiros. Se eu tenho um polinômio p, x, e quero dividir por um polinômio d, x, eu encontro um quociente q, x, e um resto r, x, tais que p, x, igual d, x, q, x, mais r, x. Com uma condição obrigatória, o grau do resto tem que ser menor do que o grau do divisor. Isso é o algoritmo da divisão de polinomios, e ele garante que a divisão fica bem definida. Na prática, você faz divisão longa, organizando os termos por grau decrescente. Exemplo simples. Dividir p, x, igual x sobrescrito 3, 4x sobrescrito 2 mais x mais 6 por d, x, igual x, 2. O quociente será de grau 2, porque 3 menos 1 dá 2. O processo começa por x sobrescrito 3 dividido por x, que dá x². Você multiplica x2 por x², que dá x sobrescrito 3, 2x sobrescrito 2, subtrai e continua. O objetivo é ir zerando o termo de maior grau até sobrar um resto de grau menor que 1, ou seja, um número.
Agora entra o teorema do resto, que economiza tempo em muitas questões. Ele diz o seguinte: o resto da divisão de p, x, por xa, é p, a. Então, se você quer saber o resto sem fazer a divisão completa, basta substituir x igual a no polinômio. Exemplo, p, x, igual x sobrescrito 3, 4x sobrescrito 2 mais x mais 6. Se eu divido por x2, o resto é p, 2, igual a 8, 16 mais 2 mais 6 é igual a 0. Se o resto é 0, isso significa que a divisão é exata. E isso nos leva ao teorema do fator, que é praticamente a continuação do teorema do resto. Se p, a, igual a 0, então, xa, é fator de p, x. Ou seja, a é raiz do polinômio, xa, divide p, x, sem deixar resto. Esse é um ponto que cai muito, substituiu e deu 0, achou um fator linear. Agora vamos ao dispositivo de Birkhoff, que é uma maneira rápida de fazer a divisão quando o divisor é do tipo xa. Ele é uma divisão sintética baseada apenas nos coeficientes. Você escreve os coeficientes de p, x, coloca ao lado, desce o primeiro coeficiente, multiplica por a, soma com o próximo, e repete. O último número obtido é o resto, e os anteriores formam os coeficientes do quociente. Vamos aplicar rapidamente no exemplo p, x, igual x sobrescrito 3, 4x sobrescrito 2 mais x mais 6 e a igual a 2. Coeficientes, 1, menos 4, 1, 6, você desce 1. Multiplica por 2 dá 2, soma com menos 4 dá menos 2. Multiplica menos 2 por 2 dá menos 4, soma com 1 dá menos 3. Multiplica menos 3 por 2 dá menos 6, soma com 6 dá 0. O resto é 0, então dividiu certo. O quociente tem coeficientes 1, menos 2, menos 3, ou seja que, x, igual x ao quadrado 2x3. Então, x sobrescrito 3, 4x sobrescrito 2 mais x mais 6 igual, x2, x ao quadrado 2x3. E aí você pode fatorar mais, porque x ao quadrado 2x3 igual, x3, x mais 1. Logo as raízes são 2, 3 e menos 1. Agora, teorema de D'Alembert, que na prática de concursos aparece como o teorema das raízes racionais. Ele diz: se um polinômio com coeficientes inteiros tem uma raiz racional p que na forma irredutível, então p divide o termo constante e q divide o coeficiente líder. Então, para encontrar possíveis raízes racionais, você lista os divisores do termo constante e divide pelos divisores do coeficiente líder. Exemplo, p, x, igual 2x sobrescrito 3 mais 3x sobrescrito 2, 8x, 12. Divisores do termo constante 12, 1, 2, 3, 4, 6, 12. Divisores do coeficiente líder 2, 1, 2. Possíveis raízes racionais, esses números e também essas frações com denominador 2, como 1, 2, 3, 2, 5, 2 não entra porque 5 não divide 12, e assim por diante. Você testa substituindo, e quando achar uma raiz, usa Ruffini para reduzir o grau. Agora vamos para a relação entre coeficientes e raízes, que é o que muita gente chama de relações de Viet. Para uma equação do segundo grau, a sobrescrito 2 mais bx mais c igual a 0. Com raízes R1 e R2, vale R1 mais R2 igual b, a. R1 R2 igual c, a. No terceiro grau, a sobrescrito 3 mais bx sobrescrito 2 mais cx mais d igual a 0. Com raízes R1, R2, R3. R1 mais R2 mais R3 igual b, a. R1 R2 mais R1 R3 mais R2 R3 igual c, a. R1 R2 R3 igual d, a. Para graus maiores, a ideia continua. O coeficiente de x, n, controla a soma das raízes com sinal, o termo constante controla o produto das raízes com sinal alternado, tudo dividido pelo coeficiente líder. Essas relações são muito úteis quando a questão não pede as raízes individualmente, mas pede soma, produto, ou alguma expressão envolvendo as raízes. Muitas vezes você resolve sem calcular o delta. Agora fatoração e multiplicidade de raízes. Se a é raiz de p, x, então, xa, é fator. Se a aparece repetida, dizemos que ela tem multiplicidade maior que 1. Por exemplo,
se p, x, igual, x2, sobrescrito 2, x mais 1. A raiz 2 tem multiplicidade 2 e a raiz menos 1 tem multiplicidade 1. Um ponto prático. Raiz de multiplicidade ímpar faz o gráfico cortar o eixo x. Raiz de multiplicidade par faz o gráfico tocar e voltar, como se encostasse no eixo. Produtos notáveis entram como ferramenta de fatoração rápida. Os principais são a mais b, sobrescrito 2 igual a ao quadrado mais 2ab mais b ao quadrado. AB, sobrescrito 2 igual a ao quadrado 2ab mais b ao quadrado. A mais b, AB, igual a ao quadrado b ao quadrado. A mais b, sobrescrito 3 igual a sobrescrito 3 mais 3a sobrescrito 2b mais 3ab sobrescrito 2 mais b sobrescrito 3. AB, sobrescrito 3 igual a sobrescrito 3, 3a sobrescrito 2b mais 3ab sobrescrito 2, b sobrescrito 3. A sobrescrito 3 mais b sobrescrito 3 igual a mais b, a ao quadrado, ab mais b ao quadrado. A sobrescrito 3 b sobrescrito 3 igual a b, a ao quadrado mais ab mais b ao quadrado. Em prova, reconhecer esses padrões acelera muito a fatoração, principalmente em polinomios que parecem difíceis mas têm estrutura de quadrado perfeito ou diferença de quadrados. Por fim, máximo divisor comum de polinomios, o MDC. O MDC de dois polinomios é o polinômio de maior grau que divide os dois. Você pode encontrar o MDC de duas formas. A primeira é por fatoração. Fatorou os dois, pega os fatores comuns com os menores expoentes. Exemplo, p, x, igual, x1, sobrescrito 2, x mais 2, e q, x, igual, x1, x mais 2, x3. O MDC, x1, x mais 2. A segunda forma é pelo algoritmo de Euclides para polinomios, que é análogo ao dos inteiros. Você divide, pega o resto, divide de novo, até o resto zerar. O último resto não nulo, ajustado por uma constante, é o MDC. Fechando a aula, divisão de polinomios segue P igual dq mais r com grau do resto menor que o do divisor. Teorema do resto diz que o resto por xa é PA. Se PA igual 0, xa é fator. Briodvni é a divisão rápida por xa. D'Alembert lista possíveis raízes racionais pq pelos divisores do termo constante e do coeficiente líder. Relações entre coeficientes e raízes permitem achar soma e produto sem resolver completamente. Multiplicidade indica a repetição de raiz e afeta a fatoração e o comportamento do gráfico. Produtos notáveis ajudam a reconhecer fatorações. E o MDC de polinomios você acha por fatoração ou por Euclides.